Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o Vem e Segue-me. Foram tantas as impressões no meu estudo esta semana e eu espero que o Senhor possa me orientar e me guiar para que eu encontre as palavras para expressar a gratidão por essa designação que fala sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior evento da humanidade. Então, que a gente possa realmente sentir essas escrituras, sentir inspiração para a nossa vida pessoal. E como eu sou grata por estar estudando o Novo Testamento no ano de 2023. Especialmente a vida do nosso Salvador e o seu ministério na Terra. Eu tenho certeza que tem sido com vocês também esse sentimento de gratidão e de paz ao estudar as Escrituras. Por mais turbulento que esteja o mundo, por mais notícias ruins que cheguem a todo momento, mas nós podemos ter esperança quando nós centramos a nossa vida em Jesus Cristo. Esta semana eu recebi um pôster no WhatsApp, esses posts que circulam, e que me chamou muita atenção porque ele tinha apenas uma frase que dizia assim: Deus nunca perde. E eu fiquei pensando sobre aquela frase, Deus nunca perde. Realmente, ele nunca perde. O Satanás, sim, é um perdedor. Ele já perdeu, mas Deus não. E como essa lição dessa semana, como estudar as Escrituras, me ajudou a entender isso. Outro dia, conversando com meu marido, ele sempre fala, né? Eu não consigo entender como algumas pessoas agem como se nunca fossem ter um encontro com Deus. Ele diz, às vezes eu olho os poderosos, os governantes e algumas decisões que são tomadas e eu fico pensando, será que eles não entendem que um dia eles vão prestar conta para Deus? Pois é, tanto eles como nós, todos prestaremos conta para Deus um dia, dos nossos atos, das nossas escolhas. Que a gente não possa esquecer disso e que a gente possa lembrar que Deus é Deus, que Ele sabe todas as coisas desde o princípio. E é isso que a gente vai ver hoje. Porque lá no Velho Testamento a gente tem Isaías, Jeremias, Miqueias, né, e tantos outros, assim como no livro de Mórmon, testificando e anunciando sobre o nascimento do Salvador. E esse dia chegou. Esse dia chegou. Nasceu esse menino, nasceu o Salvador do mundo. Então podemos ter esperança sim e podemos confiar. Nós temos nosso Pai Celestial, nós temos o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E temos um Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia nessa travessia aqui na Terra. E que bom que temos as Escrituras para poder alicerçar a nossa fé, para entender a doutrina do nosso Salvador. E nesses capítulos, especialmente, nós vemos como nessa época os judeus, né, estavam aí nessa região que era toda governada, toda pelo Império Romano. Então, olha só, nós temos um imperador que é César Augusto e que havia nomeado um rei dos judeus, que na verdade era um edomita, né, que era descendente de Esaú, que é Herodes o Grande. E ele governa sobre algumas províncias. Então, olha que interessante, porque nessa época a gente vê que existe o alistamento, que é como se fosse um censo. E para que é feito um censo, gente? Na verdade, para saber quantas pessoas tem, quanto se dá para cobrar de tributo, pelos famosos impostos. E é muito interessante, por quê?
a gente parar um pouquinho nesse ponto, porque de acordo com os romanos, ou as leis romanas, eles faziam o censo de acordo com o local que você morava. Então, você mora em tal lugar, você vai fazer o censo na sua região, como é feito hoje. Mas, de acordo com as leis dos judeus, o censo deveria ser feito no lugar de nascimento, no lugar que você nasceu, onde estão os seus antepassados. Então, os romanos, eles não queriam aí contrariar a lei dos judeus e eles decidiram manter dessa forma. Então, o censo deveria ser realizado no local de nascimento. Então, olha que interessante, porque a gente tem lá em Miqueias uma profecia que diz que o Salvador do mundo nasceria em Belém. Olha que lindo a gente vê essa profecia se cumprir. Por quê? Porque José e Maria moravam em Nazaré da Galileia. Mas eles tinham nascido, o local de nascimento é Belém. E eles, como cumpridores da lei, precisam viajar até Belém para fazer esse recenseamento e cumprir a profecia de Miqueias. O Senhor sabe todas as coisas. Tudo, tudo. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele já sabia disso. Ele já sabia que haveria um censo e ele já sabia que esse censo seria feito de acordo com a lei dos judeus e não dos romanos. Deus sabe todos os detalhes. Ele sabe os detalhes da nossa vida também. Então, tudo o que precisamos é confiar. E aí a gente já sabe a história, né, que Maria teve que ir em cima de um jumentinho por mais de 130 quilômetros de viagem, que deve ter sido desgastante, difícil para uma pessoa normal. Imagina uma pessoa grávida a ponto de dar à luz. A gente já sabe que quando ela chega em Belém, possivelmente por conta de todo esse recenseamento, muitas pessoas também foram para Belém, está tudo ocupado. É interessante pensar que ela era de Belém, José era de Belém, eles tinham parentes aí, mas todas as casas estavam lotadas. E não havia lugar para eles na estalagem. E aí a gente já sabe as condições que o Cristo nasceu, né, nesse estábulo, nessa estalagem, numa manjedoura. E todo o simbolismo e toda essa imagem que reflete, que está aí, né, no nosso imaginário de como deve ter sido essa noite. E essa noite linda e sagrada, nós vimos como Belém era uma cidade que vivia especialmente da agricultura e que tinha muitos pastores. E que esses homens simples que mantinham, né, a vida econômica da cidade estavam aí nos campos, quando apareceu o anjo e anunciou o nascimento do Salvador. E eles ficaram perplexos, né, admirados. E depois que esse anjo anunciou, veio uma hoste de anjos celestiais. E de como eles saíram imediatamente e foram, né, até a cidade. E foram comprovar aquilo que havia sido anunciado. E de como eles encontram o menino na manjedoura envolto em panos, tal como foi descrito. E depois eles saem aí anunciando e testificando para todo mundo. Isso me deu um sentimento de gratidão tão grande. Nos lembra aquela fase que a gente é membro novo, né? E que a gente entra na igreja e que sai anunciando para o mundo todo: olha, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente quer compartilhar com todo mundo o Evangelho. Gente, que a gente nunca, né, possa perder esse sentimento de querer compartilhar e pregar o Evangelho. E não importa se temos um mês de igreja, 1 ano, 2 anos, 20, 30, 40, que a gente possa sempre erguer a nossa voz, prestando testemunho das coisas que nós sabemos. E lá estavam os pastores testificando para todo mundo sobre Cristo, o Salvador do mundo. Esse bebezinho
que havia nascido. Muitas outras coisas aí, elas estão, né, nesse cenário, porque a gente vê como José e Maria eram cumpridores da lei, como com 8 dias de nascimento o filho primogênito precisava ser circuncidado, de como também em lembrança, né, do que aconteceu com os israelitas quando foram libertados do Egito. Sempre o primogênito deveria ser apresentado para uma cerimônia de purificação. E nessa cerimônia, a mãe deveria dar uma oferta para o sacrifício, né? Sempre o primogênito, ele era apresentado e a mãe precisava dar uma oferta. E era comum na época que a mãe desse uma oferta que deveria ser um animal, um cordeiro e uma ave, ou 2 pombas, que era o caso daquelas famílias menos abastadas, quando não podiam dar aí um cordeiro e uma ave, eles davam 2 pombas. E a gente vê que Maria leva 2 pombas. Então a gente conclui por isso, por sua própria condição, que a situação deles não era uma situação de fartura, eles não estavam na nobreza, não eram ricos, mas com toda a simplicidade ofertaram as 2 pombas, que era o que eles podiam ofertar. E nesse momento, quando eles chegam ao templo, a gente vê uma sucessão, né, de testemunhos, porque a gente vê Simeão, que é esse homem justo, temente a Deus, que havia sido prometido através do Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ver na carne o Filho de Deus, o Cristo. E o que acontece é que, pelo Espírito, ele foi impelido, ele foi mandado, vai ao templo, e ele foi. E quando ele chegou lá, era exatamente a apresentação de Cristo. E ele pôde fazer parte disso, e ele testificou. Ele testificou que havia nascido o Salvador, que aquele era o Salvador. E olha que interessante, porque nessa ocasião foi dado, né, a gente sabe que Cristo, que José, né, e Maria receberam a incumbência, que o nome do menino se chamaria Jesus, que significa Salvador, salvação. Muito bem. E Simeão, depois que testificou disso, para que todos vissem, disse: agora eu posso morrer, porque eu já vi o Salvador. De igual maneira, estava aí no templo Ana, né, que era essa mulher também fiel, temente, fazendo seus trabalhos, oficiando no templo, era uma profetisa. Ela também reconheceu o Messias, ela também pôde testificar. E olha que lindo, porque estava aí José e Maria, que admirado presenciava tudo isso. E as Escrituras falam, tanto na ocasião dos pastores, né, que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela analisava essas coisas. Ela tratava de entender o que ainda estava compreendendo sobre a missão do seu filho, sobre a grandiosidade de ser mãe do Filho de Deus. Gente, e a gente vê que Simeão, ele ergueu a sua voz. Nós vemos que Ana ergueu a sua voz, os pastores ergueram as suas vozes, todos foram testemunhas do nascimento do nosso Salvador. Que a gente não possa esquecer jamais de erguer as nossas vozes e de continuar testificando que Cristo nasceu, que Ele veio ao mundo e que Ele veio para nos salvar. E mais adiante a gente vai ver quando José, mais uma vez, através de revelação pessoal, né, foi assim a vida de José, ele recebeu revelação pessoal que deveria sim casar com Maria. Agora ele recebe revelação pessoal de que deveria partir com Maria e ir para o Egito. Isso mesmo, para o Egito. Por quê? Porque Herodes, que era o rei dos judeus, iria mandar matar todas as crianças. E de como José, obediente, pega
Maria pega o seu filho Jesus à noite e foge para o Egito. Deus nunca perde. E Ele sabe todas as coisas. Olha só, Herodes havia sido colocado aí como o rei dos judeus, né? Era um cargo de confiança. Quem colocou ele foi o César Augusto, que era um imperador de Roma. E ele ficou conhecido na história por ser aquele que era extremamente bajulador, o que nós conhecemos por puxa-saco. E como aquele que, quem quer que fosse que se atravessasse no seu caminho, ele dava um jeito de tirar do caminho. Então não podia ter nenhuma oposição. Ele era odiado pelos judeus. Para vocês terem ideia de como ele foi perverso, ele mandou matar a própria esposa. Ele assassinou 3 dos seus filhos, mais parentes, mais uma boa parte do sinédrio. E aí um belo dia, chegam os reis magos. Esses reis, que nós sabemos muito pouco, sabemos que mago vem do grego, e que significa no grego sábio, então certamente reis sábios. E esses reis chegam e vão lá. E encontram Herodes e diz para Herodes, né, que viemos adorar o rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus? Eu fico pensando, esse homem que tinha tanta empáfia e que tinha tanta sede de poder, vendo esses reis magos dizendo que nasceu o rei dos judeus. Ele deve ter pensado, como assim? Mas o rei dos judeus sou eu. E deve ter ficado enfurecido. E aí, mas ele era dissimulado. Deve ter feito a sua melhor cara e deve ter dito assim: quando vocês encontrarem a estrela, quando encontrarem esse rei dos judeus, por favor me avisem que eu também quero adorá-lo. Gente, como às vezes o mal vem revestido de pessoas que defendem paz e amor, mas que no seu coração tem muito ódio. Era assim Herodes. Era assim Herodes. E os reis magos, que seguiam aquela estrela do Oriente, finalmente, quando viram essa estrela novamente visível lá em cima de uma casa, eles sabiam que aquela era a casa do rei dos judeus. E encontraram Maria, José e o menino Jesus. E o adoraram. E levaram presentes, ouro, incenso e mirra. Sabemos muito pouco sobre os reis magos. Se especulam muito. Deram até nomes para eles. Mas a gente sabe que as escrituras não falam nos seus nomes. Deram até quantidade para eles. Mas a gente sabe que as escrituras não dizem a quantidade dos reis magos. Dizem apenas os presentes. Deram até significados para os presentes. Mas as escrituras também não esclarecem o significado. Sabemos apenas que eram presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. E os reis magos também receberam revelação pessoal. E receberam revelação pessoal que não deveriam voltar para Herodes e que não deveriam dizer a localização do menino. Então eles foram instruídos por um anjo em sonho que deveriam voltar por outro caminho. E o que acontece é que quando Herodes se dá conta que os reis magos não voltam, ele acaba instituindo um decreto. Ele se baseou aí mais ou menos na época, né, que apareceu a estrela, no tempo que eles não voltaram, e instituiu que toda criança abaixo de 2 anos de idade deveria ser morta. Toda criança abaixo de 2 anos de idade deveria ser morta. E é nessa história que ele acaba matando, né, mandando matar Zacarias, porque não diz onde está escondido seu filho João Batista, um profeta de Deus.
Gente, é muita injustiça, é muita atrocidade, e eu pude me colocar no lugar dessas pessoas, dessas mães, desses pais. Tempos difíceis, tempos muito difíceis. E me deu um consolo tão grande, me deu um consolo tão grande saber que Jeremias já havia falado sobre isso. E Jeremias falou sobre isso, ele profetizou esse momento, ele profetizou essa época. Eu estou aqui tentando achar a escritura, achei, em Jeremias, quando ele fala sobre esse momento da matança dos filhos, dos judeus, que ele diz assim: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Gente, essa profecia se cumpriu. Raquel, a esposa de Jacó, a neta de Abraão, a mesma que foi enterrada em Belém e que tem até hoje o seu túmulo nessa cidade. A mesma cidade de Davi, a mesma cidade que nasceu o Salvador. Então Jeremias está dizendo sobre o choro, lamentação e grande pranto. Raquel, que representa todas as mães de Belém da Judéia, chorando os seus filhos mortos e inocentes. Mas eu gostaria de dizer para vocês que Deus nunca perde. Já havia sido profetizado através de um profeta seu. A profecia foi cumprida. E essas crianças inocentes receberam o seu galardão celestial. Então, gente, muitas vezes o Satanás vai tentar atrapalhar os planos, vai tentar atrapalhar o fluxo, mas nós temos um Pai celestial, bondoso e amoroso, que sabe todas as coisas. Nós temos um Salvador que desceu nesse mundo decaído e passou por todas as coisas, por toda espécie de insultos e injustiças. Então, que a gente não possa perder a fé, nem perder a esperança. Cristo foi para o Egito. E eles voltaram, depois da morte de Herodes o Grande. E Cristo pôde finalmente crescer, se desenvolver, mostrar, a sua missão, para que ele veio. Ensinar, pregar o Evangelho, pregar a doutrina de Cristo e seguir até o final da sua missão terrena. Essa aula me inspirou muito, me ensinou muitas coisas, me ajudou a entender que Deus sabe todas as coisas, que tudo que nós precisamos é confiar nele e nada mais. Não precisamos temer o futuro, não precisamos temer as notícias ruins. Tudo que nós precisamos é acreditar no nosso Salvador. É ler as Escrituras, é nos fortalecer, é apegar-nos à barra de ferro. É buscar ser mais semelhantes a Ele. E nos prepararmos dessa maneira para todas as coisas que virão, como disse o presidente Nelson. Que será muito difícil sobreviver nos últimos dias sem a orientação do Espírito Santo, sem a oração, sem a possibilidade de revelação na nossa vida, sem essa instrução direta do Senhor. A gente vê nos dias difíceis que foi como José guiou a sua família através de revelação. E a gente vê como Simeão chegou ao templo através de revelação. Como Ana soube que Cristo era o Salvador do mundo através de revelação. Como os magos conseguem discernir, e saber que não deveria voltar para Herodes, discernir o bem e o mal do mal através de revelação.
Então é a revelação que vai nos suster. Mas a revelação só virá se nós formos dignos, se estivermos atentos às profecias, se estivermos atentos às palavras dos profetas e se buscarmos ter a nossa vida em sintonia com o Evangelho, em sintonia com Cristo. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, nos ajude a saber que Cristo nasceu. Ele representa tudo de bom. E ele veio para pregar a paz ao mundo, embora o mundo não tenha compreendido. Eu sou imensamente grata pelo Vem Segue-me na minha vida. Grata especialmente neste ano que já começou turbulento, poder estudar sobre Cristo, sobre os seus ensinamentos e saber que é na vida dele que eu preciso focar. Obrigada, gente. Tenha uma boa semana e que a gente possa continuar firme e perseverante e não desanimar. Até a próxima!